Seja bem-vindo, estamos começando mais uma sessão de perguntas e respostas. Estas perguntas que fizeram nos meus treinamentos ou que alguém me perguntou no dia a dia em relação à otimização do gerenciamento de manutenção do sensor de PSM. Então vamos lá para as perguntas de hoje. Primeiro, como a implementação da manutenção baseada em condição pode contribuir para a prevenção de falhas? Bom, essa daqui é simples, não tem muito o que explicar. Primeiro, vamos ver se a pessoa talvez não entendeu direito o que é manutenção baseada em condição. Primeiro de todos, temos a manutenção baseada em tempo, manutenção preventiva baseada em tempo. E o que é? Por exemplo, eu determino meu plano anual de manutenção, que eu vou fazer manutenção nesse equipamento mensalmente. Então, de mês em mês, eu tenho todas as atividades listadas lá que eu preciso fazer, eu vou fazer manutenção preventiva nesse equipamento. Independente se o equipamento talvez está bom ou não, se tem alguma falha ou não, eu vou fazer. Nesses casos, dependendo do equipamento, talvez eu demando horas para fazer a manutenção preventiva, para desmontar o equipamento, verificar as peças e descobrir que não tem nada. Então eu vou estar despendendo tempo, recursos e dinheiro para no final não descobrir nada e descobrir que estava tudo bem. Por outro lado, talvez faz sentido. Eu vou fazer manutenção nesse tempo aqui, vou fazer manutenção, vou descobrir uma série de falhas, desgaste de rolamentos, de reparos, pontos de aquecimento, então eu vou resolver. Só que tem uma melhor forma para eu fazer esse tipo de manutenção, que é a manutenção baseada em condição. Então, para fazer manutenção no equipamento, para fazer manutenção preventiva, eu preciso de uma condição, ou seja, de um gatilho para mim programar a manutenção preventiva. Então, vamos pegar do ponto mais simples. Eu tenho um painel elétrico, então antes eu fazia manutenção mensalmente, fazia repair das conexões e tudo mais. Só que agora eu estou fazendo manutenção preventiva baseada em condição. Então, por exemplo, eu tenho inspeções regulares que são feitas nesse equipamento, análise termográfica para descobrir pontos de aquecimento. Então tá, eu fiz minha inspeção, não identifiquei nada. Fiz a análise térmica no painel elétrico e também não encontrei nada. Então, eu continuo meu processo de produção, enfim, a fábrica tocando normal. Não achei nada no equipamento, não vou fazer nenhum tipo de manutenção preventiva. Mas, digamos que no outro mês, eu fui lá na inspeção e na termografia, digamos que na termografia eu identifiquei um ponto quente lá no disjuntor principal, que alimenta todo o circuito do setor da empresa. Opa, isso é um gatilho, é uma condição. Então, a partir disso, eu vou programar minha manutenção preventiva. Digamos que eu fiz o reparo lá no disjuntor principal, era um ponto quente devido a mau contato, então eu tenho que terminar, eu fiz o reaperto, vou continuar seguindo o meu plano de inspeção e de inspeção térmica. E vou continuando. No próximo mês eu faço, digamos que é quinzenalmente, então 15 dias eu faço, não encontrei nada, não vou fazer manutenção preventiva nenhuma. 15 dias depois eu fiz, não encontrei nada e vou tocando. Só vou programar uma manutenção preventiva a partir do momento que tiver uma condição, algum problema visível que eu digo encontrado na inspeção, na preditiva, ou algum tipo de sensoriamento lá da preditiva, seja análise de vibração, análise térmica, análise de óleo isolante, enfim, tem vários tipos de análise. Só a partir do momento que eu tiver uma justificativa que eu vou fazer a manutenção preventiva. E isso me ajuda muito na prevenção de falhas, porque ao contrário da preventiva que eu vou fazer independente se tem problema ou não, na manutenção baseada em condição eu vou procurar falhas e vou evitar essas falhas, ou seja, estou descobrindo essa falha no início da falha, antes do equipamento entrar em pane. Então eu detectei, vou resolver o problema antes que eu chegue lá no ponto crítico lá, que seria ter que transformar numa manutenção corretiva. Então dessa forma a manutenção baseada em condição ajuda você bastante. Para você chegar à manutenção baseada em condição, alguns equipamentos são mais fáceis de implementar, outros mais difíceis, mas o que você tem que ter em mente, você tem que ter uma inspeção sendo bem realizada e talvez uma análise térmica ou análise de vibração junto com isso, para você identificar tendências e sinais que você precisa
intervir no equipamento, ou seja, ter uma condição para você fazer a manutenção preventiva no equipamento. Vamos para a próxima. Quais são os principais indicadores de condição que devemos monitorar? Indicadores de condição relacionado àquela pergunta anterior, no caso. Seria mais ou menos assim, quais as técnicas preditivas que eu tenho que utilizar para mim conseguir fazer uma manutenção baseada em condição. As mais comuns são vibração, temperatura, análise de óleo, ruído e corrente elétrica. Vibração, você tem os níveis de vibração. Se os níveis de vibração estiverem aumentando, significa que o equipamento está com problema. Então você já entra com uma manutenção preventiva, ou seja, você tem uma condição. Temperatura, a mesma coisa. Você foi lá no motor, identificou, por exemplo, que um rolamento lá do motor está aquecendo, talvez pode ser falta de lubrificação, mas também pode ser a vida útil do motor que está chegando ao fim. Então você identificou que está muito quente acima do normal, você já programa a manutenção preventiva. Análise de óleo de lubrificação, o óleo isolante do transformador também é fácil. De transformador, por exemplo, coletei óleo, mandei para o laboratório para fazer análise, identificou alta umidade no óleo. Opa, eu já programo para trocar o óleo desse transformador ou fazer o tratamento do óleo isolante desse transformador, recondicionar o óleo, no caso, retirar a umidade. Então posso fazer isso. Eu estou usando uma condição, né? Um indicador que estou monitorando para mim tomar ação na manutenção preventiva. Temos ruído também. Normalmente, alto ruído em equipamento significa algum problema. Se você pegar, por exemplo, motores elétricos, exaustores, ventiladores, normalmente, se tem algum problema, alto nível de ruído que não tinha antes, pode ser várias coisas, mas uma delas talvez pode ser desalinhamento e desbalanceamento. Então, com ruído, você vai conseguir, talvez, colocar depois o analisador de vibração, você vai ver que a vibração aumentou. Então, esse é mais um indicador. E também a corrente elétrica. Se tiver variação da corrente elétrica, em condições normais de funcionamento e de produção, ritmo de produção, tiver aumento de corrente elétrica, é um indicador de que alguma coisa pode estar acontecendo no equipamento. Quem sabe o equipamento está trabalhando forçado, com a capacidade mais do que devia, a vida útil do motor, ou talvez já tenha algum problema no motor elétrico e aumentou a corrente elétrica, e assim por diante. Então todos esses indicadores podem ser utilizados para você fazer o monitoramento dos equipamentos. Outro indicador de condição também que eu não mencionei aqui é a própria inspeção. Uma inspeção bem feita no equipamento, seja a inspeção que o pessoal da produção faz lá no checklist, né, do início do processo, ou a inspeção mais rigorosa que seria da manutenção para verificar as condições do equipamento, se for bem feita, consegue identificar condições também para você programar uma manutenção preventiva. Que seria, digamos, por exemplo, está com alto nível de ruído no equipamento, ou algum sinal de aquecimento em algum rolamento, ou algum acoplamento, que você consegue fazer na inspeção. Então, já é uma condição para você programar sua manutenção preventiva. A própria capacidade produtiva do equipamento, talvez o equipamento está tudo certo aparentemente, mas a capacidade produtiva está diminuindo. Então, também já é uma condição para você intervir no equipamento, que alguma coisa está acontecendo com ele. Então, são todos esses casos aqui e muitos outros aí que dependem da área da sua empresa que você pode se utilizar. Como podemos aprimorar a gestão de estoque de peças de reposição para minimizar o tempo de inatividade? Isso é um caso sério com muitas empresas, é uma briga entre manutenção e estoque, mas como você pode aprimorar a gestão de estoque de peças de reposição para minimizar o tempo de inatividade? Você vai ter que fazer um levantamento do seu estoque, ver o que tem, fazer um levantamento das peças que você precisa, que tenha em estoque, porque se as peças críticas, digamos, né, que se precisar você tem que ter essa peça em estoque,
senão o equipamento vai ficar parado, vai comprometer uma linha de produção, ou quem sabe a indústria toda em alguns casos, ou quem sabe essas peças vêm de outro lugar, talvez vem importada, ou tem que fazer e demanda tempo. Então você começa a fazer isso, você analisa seu estoque, verifica suas peças de reposição necessárias, ou seja, as que você tem que ter. Muitos casos, por exemplo, às vezes coisas simples, se não tiver no estoque, acaba comprometendo. Por exemplo, contatora. Talvez na sua empresa tem uma infinidade de contatora lá nos painéis de comando. Mas digamos que acontece um problema em uma contatora e você não tem no estoque. Apesar de ser um item simples, mas se não tiver no estoque, ou você vai ter que fazer alguma gambiarra ou tirar de outro lugar para manter o equipamento funcionando. Apesar de ser simples. A mesma coisa é botão. Botão pulsador para ligar o equipamento. É um negócio simples, mas digamos que estraga o botão ou o contato do botão e você não tem, mais uma vez, você vai ter que ficar fazendo gambiarra, retirando de outro local e tudo isso vai impactar no tempo de inatividade do equipamento. Se você já tiver em estoque, você basicamente só pega do estoque, faz a mudança e pronto. Outra coisa também que tem que estar bem definido com o estoque. O problema pode acontecer em qualquer momento. Então, como que eu vou agir, por exemplo, em finais de semana que não tem pessoas no estoque, talvez no meio da noite, se a empresa trabalha à noite, que às vezes não fica ninguém em estoque, como que eu vou agir nesses casos? Numa empresa, tem várias formas. Por exemplo, numa empresa, basicamente, dava algum problema, precisava de uma peça no estoque, não tinha ninguém à noite ou finais de semana, ia lá o supervisor da produção, junto com o guarda da empresa, pegava a peça, assinava um papel manual e pronto, estava o problema resolvido. Já em outras empresas não dava de fazer isso. Tinha que acionar o plantonista do estoque. E muitas vezes essa pessoa morava bem distante da empresa. Então até a pessoa acordar uma vez no meio da noite, se aprontar, vir até a empresa, era uma meia hora, uns 40 minutos ou quem sabe mais perdido. Ou seja, podemos dizer 40 minutos de inatividade do equipamento, até a pessoa vir e fazer todo o processo para pegar peça, abrir, enfim. Então tem todas essas questões que você precisa verificar. A escolha de como vai ser depende da empresa. Você só vai ter que, como manutenção, você vai ter que reformar o superior ao gerente da empresa, ou diretor, enfim, que está funcionando desse jeito, o procedimento que eles quiserem, e isso vai impactar a produção, se precisar peças de estoque, finais de semana ou à noite. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu me esqueci. Basicamente é isso daí, você fazer essa questão aí das peças, você fazer o levantamento, fazer o mapeamento de peças importantes no seu processo produtivo. E também entender um pouco como funciona o processo de compra de peças, para você saber o tempo mínimo, o tempo máximo, você conseguir se programar em algumas coisas. Quais estratégias são eficazes para garantir a disponibilidade de peças críticas quando necessário? Isso daqui é parecido com a pergunta anterior. Aqui eu só vou fazer uns comentários a mais, então. Primeiramente, você como manutenção vai ter que fazer a definição, o mapeamento de itens críticos, de sobressalente crítico no seu processo. Pensa da seguinte forma: qual item peça, né, sobressalentes, que se eu não tiver no estoque, eu vou parar todo o processo produtivo, que eu vou ter que fazer algum tipo de gambiarra, muitas vezes nem vou conseguir, vou comprometer a produção toda. Então você faz esse tipo de pergunta e começa a levantar os ativos críticos. Normalmente, se você fez a classificação ABCD dos equipamentos, então, normalmente os sobressalentes dos equipamentos classe A vão ser, em muitos casos, vão ser itens críticos para estoque. A primeira coisa é isso, definir. A segunda coisa que você tem que fazer é definir estoque máximo e mínimo. Muitas empresas têm o software de gerenciamento de estoque, então faz automaticamente. No entanto, nem sempre tem isso, então você vai ter que definir por você mesmo o estoque máximo e mínimo e mandar para o estoque, ou para o setor de compra, eu não sei. Esse é o meu estoque mínimo que eu preciso e o meu estoque máximo. Só que antes disso também você vai ter que entender como funciona o processo de compra, aprovações, entender quanto
tempo demora para chegar as peças na empresa. Tem empresas que o sistema é rápido. Pediu hoje, a peça está amanhã. Talvez a empresa está em grandes centros, então é mais fácil de conseguir alguns tipos de peças. Mas quem sabe a própria burocracia da empresa dificulta a compra. Então tem todo um processo para passar, fazer cotação, ver isso, ver aquilo com fornecedores. E uma compra que poderia ser feita em um dia, às vezes leva um mês, leva 2 meses. E tem ainda, essa empresa fica distante de grandes centros. Digamos, fica lá no extremo nordeste lá do Brasil, lá no extremo norte. E a maioria das empresas está tudo na região lá de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul também, enfim, nessa região. Então tem a questão de logística, até comprar uma peça, chegar, a parte de aprovação dentro da empresa. Então, em vez de um dia nessas cidades, às vezes demora 3 meses, 4 meses, dependendo da burocracia da empresa. Então tem todos esses cuidados. Então você precisa definir estoque máximo e mínimo, mas antes entender como funciona o controle de aprovações e compra. Então, definir isso. Se, digamos que essa peça nunca não tinha rotatividade no estoque, então, por mais que tenha um sistema de gerenciamento de estoque que faz os cálculos automaticamente, ele não vai conseguir fazer os cálculos automaticamente de estoque máximo e mínimo. Então você, em conjunto com a gestão de estoque, você vai ter que definir isso. O mesmo, digamos que, não sei, pode ser que na sua empresa a gestão de estoque de peças de manutenção é feita pela própria manutenção. Então, da mesma coisa se aplica isso daqui. Por mais que você utilize uma planilha, você vai ter que aceitar isso daqui. E também, você como manutenção, sempre vai ter que atuar em conjunto com o pessoal de estoque. Então, eu já adianto para você aí, você vai ter que manter uma boa amizade com o pessoal de estoque e de compras. Para facilitar, digamos, se utilizar da política de boa vizinhança. Você me ajuda, eu te ajudo e todo mundo fica feliz. Porque a partir disso, digamos, essa política de boa vizinhança, fica mais fácil para você mostrar os seus problemas para o setor de estoque e ele te ouvir e fazer as mudanças que precisa. Para o setor de compras também, ficar amigo, entender como é que eles trabalham, o que tem que fazer. Então, em muitos casos, se ele tiver alguma dúvida de alguma peça, alguma coisa, às vezes ele comprar do jeito que ele acha, ele vai lembrar, essa peça aqui é pro Lucenir, o Lucenir é bacana, tal. Eu vou verificar com ele se realmente essa peça aqui, para não comprar por engano. Ou pede informações para você, essa peça eu consigo encontrar onde, qual marca melhor, qual modelo melhor, e tudo isso. Então, trabalhe em conjunto com esses departamentos. Outra coisa também que eu não mencionei, nem aqui e nem no outro slide anterior, que são perguntas parecidas. Antes de tudo isso, você tem que definir bem o seu cadastro de peças, ou seja, como vai ser a descrição das peças. Isso daí vai ser uma mão na roda se você tiver um bom cadastro de peças, ou seja, boas especificações das peças. Vai evitar compra de peças erradas, duplicidade de códigos no estoque, ou talvez tenha peça, tenha tudo no estoque, mas pela descrição você não consegue identificar qual peça que é. Então, o trabalho de cadastramento de peças, itens, conjuntos é primordial para você ter um estoque eficaz e conseguir montar uma estratégia boa para garantir disponibilidade de peças críticas. Nessa questão de cadastro, já vi um problema assim. A pessoa cadastrou um inversor de frequência, mas fez uma descrição genérica, não especificou marca, modelos, acessórios que ele precisasse para esse inversor. O que aconteceu? Foi pedido o inversor para ficar em estoque, que era um item crítico, que quando precisou utilizar esse inversor, era um inversor diferente da marca que tinha na empresa. Então, algumas configurações das borneiras, né, mudavam. Consequentemente, para utilizar o inversor, ia ter que mudar o circuito elétrico do painel. E como foi uma descrição bem genérica, assim, a pessoa não especificou os acessórios, então basicamente só veio o inversor. Não veio o IHM do inversor e nem o primordial que precisava, que era a parte de comunicação, Ethernet e Modbus. Ou seja,
O inversor veio, ficou para estoque, quando precisou não adiantou para nada. Teve que fazer modificações do painel, correr atrás de todos esses componentes que faltou para conseguir adaptar no sistema. Então, cuide com a descrição. Próxima pergunta. Como podemos implementar um sistema eficaz de feedback pós-falha? Aqui, nessa pergunta, eu acho que a pessoa quis dizer, talvez está querendo dizer pós-falha. Digamos, aconteceu a falha, fez o tratamento da causa raiz, grau 5 porquê, ou o diagrama lá de espinha de peixe, por exemplo, e já se resolveu tudo, e tem que fazer o feedback pós a falha. Então aqui, na verdade, não tem muito segredo, é você sentar com os departamentos envolvidos, conversar, verificar o motivo da falha, talvez o motivo da falha, talvez foi o próprio descuido da manutenção, que manutenção inadequada, foi erro operacional, peça de má qualidade, enfim. Você senta e basicamente discute com as equipes o que foi feito. Ou seja, qual a causa raiz e qual as ações e planos de ações tomados para resolver o problema e como evitar que esse problema aconteça novamente. Muitas vezes, nesses casos, talvez envolve mudança de procedimento, mudança da forma de operar equipamento, mudança, às vezes até mudança que não se esperava que fosse. Por exemplo, em relação ao setor de compras, eu já presenciei uma falha que aconteceu e foi verificar a causa raiz e foi, na verdade, um descuido do setor de compras da empresa. Então teve que mudar, fazer um procedimento, mudar algumas coisas lá para isso não acontecer novamente. E no dia em questão, então, reuniu os envolvidos, né? Manutenção, operação, estoque e setor de compras para discutir esse problema e, no caso, verificar a solução. E no caso, a solução, não basta você fazer a solução e implementar, você tem que verificar se foi adequada ou não. Às vezes envolveu mudança de procedimento, então você vai ter que acompanhar por um tempo, ver se está sendo cumprido, ou mudança em peças, componentes, em formas de fazer a manutenção que seja, então você vai ter que acompanhar todo esse processo para verificar se foi resolvido ou não. Aqui o feedback pós-falha é uma coisa rápida, não é uma coisa que você vai ficar reunião de longas e longas horas. Basicamente, conversa com a equipe que fez, o que tem que manter agora em diante e pronto. E de tempos em tempos, se for o caso, verifica a eficácia do sistema e talvez faz uma reunião lá só para fechar e pronto. Talvez até reuniões do follow-up, que chama lá, que tem as pendências resolvidas e discute entre os setores para ver se foi resolvido mesmo, ficou mais alguma pendência, a solução proposta é ideal ou vai ter que mudar alguma coisa. E normalmente essas reuniões podem ser feitas semanalmente e são reuniões rápidas normalmente, meia hora, 1 hora. É lógico que se você não controlar essas reuniões, deixar todo mundo falar o que pensa e o que quer, vai se tornar uma reunião de meia hora, vai se tornar 3 horas. Então, você precisa de todos esses cuidados. Vamos para a próxima. Qual é o papel da análise de falhas na implementação de melhorias no PCM? Bom, a primeira coisa da análise de falhas é que vai evitar que um problema aconteça novamente pelo mesmo motivo. A grande questão, o grande problema não é acontecer várias falhas no equipamento. O grande problema é ter as mesmas falhas se repetindo. Isso é um verdadeiro problema. Então, a análise de falhas serve para isso, você entender a causa raiz. Como eu mencionei para trás, muitas vezes o que você está vendo não é a causa da falha do equipamento. Pode ser outras coisas, igual mencionei ali, que o problema aparentemente era a manutenção, mas quando foi ver, era um problema lá com o setor de compras que aconteceu. Ou talvez ache que o problema é na manutenção, mas é algum procedimento operacional que não foi cumprido. Ou quem sabe ainda acha que é problema operacional, mas na verdade foi uma manutenção, um ajuste no equipamento que foi feito de forma inadequada pela manutenção. Então a análise de causa, análise de falhas serve para você verificar tudo isso.
evitar que a falha se repita. Então, por exemplo, numa empresa estipulava lá que abria análise de falhas, né, análise da causa raiz, por dois motivos. Se o equipamento tivesse uma parada superior a 2 horas, ou tivesse a partir de 2 paradas, né, tinha 2 paradas por um mesmo motivo, quando acontecia a terceira parada pelo mesmo motivo e abria uma análise de causa raiz para entender com os setores, com os técnicos, o que estava acontecendo com o equipamento. Então tinha alguns casos lá que se foi feito tudo, o que precisava na verdade era um item, um equipamento novo. Então fazia todo esse formulário aí da análise de falhas, análise de causa raiz, explicava, já foi feito isso, não tem mais o que fazer, necessita do equipamento, de uma peça nova, e entregava lá para o gerente, ó, se quiser resolver, vai ter que fazer isso. Então ele ia atrás de investimento, conversava com a diretoria da empresa, tudo para conseguir investimento para resolver. Então é muito útil para isso. É diferente de você chegar lá, por exemplo, para um diretor da empresa, lá para um gerente industrial, ou sei lá, o presidente da empresa que seja, e dizer, eu preciso de um equipamento desse novo. Por quê? Porque ele vive quebrando, está com problemas. É diferente você chegar dessa forma e talvez já ter uma análise de falhas, um formulário já com participação de várias pessoas, mostrando o real problema, a causa raiz, o que já foi feito e o que precisa fazer para resolver, você chegar a entregar esse documento formal para ele, seja via física ou no e-mail, por exemplo. Então, ajuda isso. Também, análise de causa raiz ajuda a melhorar a manutenção, inspeção, monitoramento. A partir da causa raiz, você consegue identificar o real problema e consegue implementar mudanças na sua inspeção ou no seu plano de manutenção preventiva para resolver esses problemas. Digamos que o problema em um acoplamento é o aquecimento, mas você foi fazer análise de causa raiz, o real problema é que a lubrificação não estava sendo feita no tempo adequado. Então, a partir disso, dessa causa raiz, você muda seu plano de lubrificação. No caso, lubrifica num tempo melhor para garantir que vai ter graxa no equipamento, óleo, que seja, e não acontecer aquecimento. Atualização de procedimentos operacionais. Quem sabe, identificando, fazendo análise de falhas, você identifica que a causa raiz é algum problema operacional. Digamos que o equipamento foi feito para trabalhar com 1 tonelada e a pessoa estava colocando 1,5 toneladas no equipamento. Então, é um motivo para mudar os procedimentos operacionais e treinar equipes. Otimização de peças de estoque, de reposição também. Talvez o problema do equipamento é porque não tem peças de reposição no estoque. Talvez já tem pedidos, mas as peças não chegam, tem toda uma burocracia na empresa e nunca chega a tempo, ou tem corte de custo, enfim, e tem que fazer gambiarra no equipamento. Não é certo, mas às vezes tem que fazer para manter o equipamento funcionando. Então, com a análise de causa raiz, você consegue comprovar isso e levar por lá, digamos. Em vez de ter toda uma escadinha, você leva logo direto para o gerente industrial, para o diretor ou para o presidente da empresa para resolver isso de uma vez. Treinamento específico da equipe, independente se é equipe de produção ou de manutenção. Às vezes as falhas são raízes humanas. Falta de atenção, falta de treinamento, descuido, cegueira situacional. Então você consegue identificar as falhas e fazer treinamentos específicos para melhorar o seu PCM ou a sua linha de produção, que seja.